Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. O investimento em imóveis está enraizado na sociedade brasileira e nunca sai de moda. Mas há desafios para uma alocação eficiente e mudanças tributárias estão preocupando os investidores. Para essa discussão, recebemos Joaquim Azevedo, CEO da Sequoia Properties, e Felipe Nobre, CEO da Gera Capital. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigada a vocês. Queria que a gente começasse falando por que os brasileiros gostam tanto de investir em imóveis. E até tendo hoje outras opções, como fundos imobiliários. Por que há esse gosto por esse ativo e o que eles trazem para o portfólio de diferente? Felipe, acho que você pode começar com essa. Eu acho que, olhando um pouco para o histórico do brasileiro, durante o período de urbanização, acho que das grandes cidades, a gente teve uma concentração muito grande de áreas na mão de poucas famílias e isso se tornou uma forma interessante de perpetuar legados e perpetuar capital ao longo de gerações. Acho que a característica um pouco ilíquida do imóvel fez com que essas famílias pudessem fazer a transição de riqueza entre gerações sem grande preocupação de se essa riqueza se perder ao longo do tempo. E o imóvel provou ao longo dos anos também uma boa proteção contra a inflação. Então, olhando aí 50 anos atrás, 70 anos atrás, onde os instrumentos financeiros não eram tão sofisticados, eu acho que o imóvel sempre foi uma parte importante, e não só das grandes famílias, mas eu acho que todo mundo, o sonho do brasileiro sempre foi comprar o imóvel e se tornou um instrumento de transferência de riqueza, de herança, e eu acho que isso é costume nosso e continuar sendo costume. E Joaquim, hoje com os fundos imobiliários cada vez mais pujantes, se fala muito da eficiência desse tipo de instrumento, mas há coisas que só investindo diretamente em imóveis se consegue. Você pode explorar um pouquinho para a gente isso? Sim, os fundos imobiliários, eles são uma forma de investir em imóvel que é bastante eficiente, como você disse. Ela, enfim, tem uma série de benefícios. Por exemplo, com uma alocação menor, você consegue muitas vezes fazer uma diversificação de investimento maior dentro dessa classe de ativos de imóveis. Você tem a questão da liquidez, que ela é mais fácil. Por um lado é boa essa liquidez, porque, enfim, te permite acessar, vamos dizer, esse capital de uma forma mais rápida. Por outro lado, esse ponto que o Felipe estava levantando é importante, muitas vezes o imóvel ele funciona até como uma proteção, uma preservação de valor ali, já que é justamente pela falta de liquidez, pela menor liquidez que ele tem em relação, por exemplo, a cotas de fundo. A gente não vê ninguém vendendo imóvel para trocar de carro, para viajar para a Europa, e quando você tem um papel que é negociado em bolsa, é mais fácil de você tomar esse tipo de decisão. Então, ele é uma forma eficiente, sim, de você ter questões tributárias também que são benefícios, que ainda existem, que são interessantes também, principalmente se você é um investidor que dentro de um fundo que está mais pulverizado e tudo isso. Mas ele tem algumas diferenças relevantes em relação ao investimento direto em imóvel. A primeira é que a maioria dos fundos são fundos desenhados para você ter geração de renda e menos ganho de capital. E esse ganho de capital, geralmente, ele está atrelado à valorização ou desvalorização da cota. E esse comportamento de valorização e desvalorização da cota, ele não está diretamente relacionado, muitas vezes, aos ativos. Então, a gente estava comentando que a gente tem fundos dentro da Sequoia, que são fundos listados, que tem uma distribuição de renda super estável há anos, 10, 15 anos, e o valor da cota fica subindo e descendo em função de fatores externos, como taxa de juros e outras questões relacionadas à macroeconomia e não diretamente àqueles ativos e ao setor imobiliário como um todo. Então, enfim, acho que essas são as diferenças que precisam ser levadas em conta quando você vai fazer investimento em fundo, investimento direto em imóvel. Agora, quando o investidor quer investir numa propriedade mesmo, o que ele está mais focado então? Em renda, talvez ter imóveis para aluguel, às vezes até arrendar uma terra, alguma coisa assim. Na valorização de capital, olhar lugares que podem se valorizar ao longo do tempo, não tem tanto interesse em ficar pingando ali, já que, sei lá, tem outras fontes, que dão mais renda. O que vocês veem que as famílias mais procuram com esse tipo de estratégia?
Então, eu acho que essa pergunta, ela tem, para você responder ela, você tem que olhar essa questão de 2 pontos de vista. A primeira é a questão dos ativos em si. Então, qual é a vocação desse ativo? Se é um ativo mais estável, que tem baixa perspectiva de valorização, mas tem uma boa geração de renda, ou se é um ativo que tem potencial de transformação, potencial de você destravar valor de alguma forma, que tem uma perspectiva de ganho de capital, seja porque ele está numa região que está se valorizando, seja que existe uma perspectiva de mudança de zoneamento, por exemplo, enfim, por fatores vários ali que influenciam esse tipo a dinâmica do mercado imobiliário como um todo, né? Então, acho que a primeira forma de você responder é realmente você olhar o ativo em si e qual é a vocação dele. A segunda é qual é o objetivo dessa família. Então, existem desse proprietário desses ativos imobiliários. Então, existem vários casos ali dentro da Sequoia. A gente tem muita gente que gostam muito dessa perspectiva que o investimento em imóvel direto permite, que é você preservar o principal e fazer distribuição de dividendos mensalmente ali e com isso você consegue organizar muito, fazer um planejamento financeiro interessante. E tem gente que não, que está mais interessada realmente em ganho de capital, fazer movimentos mais agressivos de ganho de capital e não se importa tanto em ter um carrego pior, enfim, às vezes até um carrego negativo, deixar um imóvel vazio durante um tempo, porque eu acho que esse imóvel vai se valorizar. Assim, você pega, por exemplo, acho que tem um caso clássico no Brasil que é conhecido no mundo inteiro, que é um mercado agrícola, né? Fazendas, né? Fazendas é um dos ativos que mais valorizou em dólares durante uns 30, 40 anos. Obviamente que ele tem uma correlação muito alta com o ganho de produtividade da terra e do desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Mas quando você olha um ativo, uma fazenda, por exemplo, o carrego, né, a renda gerada é muito baixa vis-à-vis o tamanho do valor do imóvel. Mas você vê que isso ao longo dos anos, né, se valorizou muito porque a gente, só para ter uma ideia, a gente fazia, sei lá, 20 sacas de soja no hectare, hoje faz 70, 80. O preço da soja saiu de alguns dólares para 800 mil dólares. Então, você teve aí valorizações das coisas que são produto da terra. E isso se replica também, por exemplo, para áreas mais fronteiriças, por exemplo, grandes fazendas perto de desenvolvimento urbano, você vê valorizações super grandes de áreas que se tornaram loteamentos abertos. Então, acho que essa escolha por transformação do imóvel é uma escolha que muitas famílias fazem para alocar capital no longo prazo também, apostando numa valorização de longuíssimo prazo, não só um ganho de capital de curto prazo. Mas em casos específicos, por exemplo, em imóveis urbanos, por exemplo, você vê muita gente que conhece aquela região, sabe que aquela região está se desenvolvendo, gosta de fazer investimentos em locais que eles conhecem bem o público que frequenta e gosta de ter um capital alocado, porque vê que é possível se vislumbrar uma valorização pelo uso ali daquela região e da área. Então, acho que essa coisa do bairrismo, da tangibilidade da localização como fator de geração de renda e de ganho de capital, acho que é uma coisa que está muito dentro das discussões familiares de como alocar capital. Então, vocês acham que tem um pouco das famílias conhecerem o local, terem muito conhecimento e apostarem mesmo, né, de que tem algo que vai valorizar ao longo do tempo e por isso vale a pena até manter uma grande quantidade de dinheiro ali mais travado, né, porque fica ilíquido aquele patrimônio. E aí, sempre que se vem essa discussão à tona entre ter um portfólio, né, de imóveis, se fala exatamente sobre isso, da desvantagem da iliquidez, né? Você tem que estar disposto a ter mais dificuldade ou realmente querer ficar ali no longo prazo. O que é preciso orientar, Felipe, as famílias para esse tipo de investimento, né? Mesmo que você goste, né? Tem que entender que uma parte do patrimônio vai ficar parada ali. O que você orienta e o que é possível diversificar? A gente, assim, acho que parte de um processo de planejamento, né? Acho que para a gente conseguir definir qual que é a alocação do capital de uma família, a gente tem que fazer um planejamento bem robusto para entender quais são, de fato, as necessidades, as essencialidades da vida e olhar um pouco também
os sonhos da família, né? Então, acho que é uma discussão de objetivos mesmo, não é uma discussão, olha, eu vou querer deixar herança para meus filhos, vou querer deixar isso para meus filhos, eu vou querer fazer algum investimento que lá na frente se traduza em impacto para a sociedade. Então, isso tudo requer um planejamento robusto, né? E no planejamento robusto você consegue determinar certos pockets, né, certos bolsos do capital, no qual você vai ter um risco super longo e uma liquidez super restrita. Isso normalmente se traduz em maior retorno. E acho que as famílias são um dos poucos agentes que conseguem, de certa forma, ter um capital quase perpétuo, né? Olha, eu vou ter aqui um pedaço do meu dinheiro que eu não vou mexer, vai ficar para as próximas gerações. E isso faz com que essas famílias consigam fazer investimentos de longuíssimo prazo e aproveitar, normalmente, essas oportunidades que são inerentes à capacidade de tomar risco de longo prazo. Então, muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas o mercado, vou dar um exemplo do mercado imobiliário, nossa, mas faz 10 anos que o preço não sobe no Brasil, os custos estão super altos e o custo de reposição é muito alto. Obviamente que pode ser que demore, mas essas coisas tendem a longo prazo a ter uma certa convergência. Mas precisa ter catalisadores, então precisa um juro estar num patamar correto, precisa ter um aumento de demanda agregada, precisa ter um período longo de falta de oferta. Então essas coisas não acontecem em todos os momentos, eles requerem um certo acompanhamento do ciclo longo, mas quando essas distorções de preço são muito evidentes, sempre tem um capital de longo prazo que está disposto a correr esse risco, né? Sabe que talvez não seja um ciclo, talvez sejam 2 ciclos, mas eu acho que e para tomar essa decisão de investimento tem que ser feito um planejamento, né? Não dá para você pegar o dinheiro até se tem um filho pequeno, né? Pensar que daqui a 20 anos vai estar fazendo faculdade. Você vai reservar um pedaço de capital para investir numa coisa que não tem liquidez, para que lá na frente isso pague. Eu acho que faz sentido fazer esse tipo de... Agora, se você tem uma necessidade daqui a 2 anos, 1 ano, para poder, sei lá, fazer algum dispêndio de capital e você vai comprar um ativo que não tem, então, não tem liquidez, então você vai ficar... Provavelmente você vai ter uma probabilidade alta de se desfazer de um ativo que tem um potencial a longo prazo ótimo, no momento que talvez não seja tão... Então, acho que a gente, como gestor de dinheiro de famílias, né? A primeira preocupação que a gente tem é fazer esse planejamento, é entender qual que é o tamanho do bolso que a família pode ter para investir em longo prazo, né? E olhar essas oportunidades de longuíssimo prazo como oportunidades, de fato, que vão gerar um retorno muito acima da média de mercado, né? Então, historicamente, no Brasil, no mundo inteiro, os ativos de maior prazo tem retornado muito mais capital. Com certeza. Mas uma vez decidido o percentual, né, da carteira que vai estar em imóveis, dependendo da possibilidade da família do longo prazo, né, Felipe, como você colocou, seja 10%, 20%, 30%, é importante compor esse portfólio também diversificado. Joaquim, o que você costuma ter de questões aí, né, com outros family offices e famílias? Às vezes todo mundo quer botar na mesma coisa, né, sei lá, em imóveis perto da praia, né? Ou às vezes o cara é louco por fazenda e vai botar tudo em fazenda, né? Tem alguma orientação em diversificar em outras coisas, como logística, por exemplo? Então, a gente tem, como gestor aí dessa parte, vamos dizer, de patrimônio imobiliário, né, do patrimônio das famílias, a gente tem a obrigação de estar permanentemente fazendo essa leitura de mercado para entender exatamente qual é a necessidade de alocação e ver se, enfim, se esse portfólio que está sob gestão lá está aderente ou não ao que está acontecendo ali, né? E você tem que sempre olhar isso com 2 viés ali. Um é um viés cíclico, né? Então você tem movimentos cíclicos que acontecem em função de oferta e demanda, principalmente, mas também, obviamente, a demanda ela é muito influenciada por fatores macroeconômicos. A oferta, no caso de imóveis, ela é muito mais fácil de você ler, né? Porque quando você começa a fazer um prédio, hoje você sabe que daqui a 3 anos esse prédio vai estar chegando no mercado ali. Então você consegue saber quanto que você vai ter, por exemplo, de área alocável de escritório aqui em São Paulo em 2026, 2025, entendeu? Então, é bastante previsível, você tem que fazer essa leitura desses ciclos.
A outra coisa que você tem que olhar são questões estruturais ali, né, que também influenciam muito, assim. Então, alguns exemplos aqui. Hoje, a gente está vendo um setor de logística muito aquecido em função do crescimento do comércio eletrônico. A gente não acha que esse seja um movimento cíclico. A gente acha que isso é uma mudança estrutural que vai gerar uma demanda por esses espaços, grandes centros de logística, pequenos centros de logística dentro da cidade para você fazer essa distribuição mais rápida. Essa demanda ela veio para chegar, veio para ficar. Portanto, há uma necessidade de produção desses espaços, os preços vão subir, tem uma perspectiva de valorização e de baixa vacância aí no longo prazo, né? Outra questão são, por exemplo, a questão das pessoas que cada vez mais estão procurando. A gente está vendo hoje um crescimento muito grande desses empreendimentos que o pessoal chama de multifamilies, né? Que são empreendimentos 100% residenciais, 100% desenhados para a renda, né? Com investidores institucionais e tudo isso. Isso também tem muito a ver com mudanças estruturais que estão acontecendo no comportamento do consumidor, que cada vez mais quer ter acesso à moradia sem necessariamente ter a propriedade, né? Então, as pessoas optam por alugar alguma coisa porque está mais perto, porque é muito caro você comprar nessas regiões centrais que são melhores atendidas por comércio e serviços, regiões que a gente chama de aspiracionais e tal. Então, a gente entende que também isso é uma mudança estrutural. Então, a gente basicamente tem que olhar todos esses setores. E essa alocação e essa diversificação ela acontece um pouco em função disso. Tem exemplos interessantes dentro da Sequoia lá também, de portfólios, que às vezes fazem o caminho inverso dessa diversificação com muito sucesso. Então você tem, por exemplo, investidores que são especialistas em pontos de varejo, preferencialmente esquinas dentro de São Paulo. Então ele sabe que esse negócio tem uma perspectiva boa de carrego, de gerar renda, e no médio e longo prazo tem uma perspectiva de valorização, porque esses imóveis podem ser transformados, os pontos de varejo funcionam para outros tipos de uso e você fazendo um processo de transformação, transformando, por exemplo, uma loja num prédio, juntando com outros terrenos em volta, você pode ter ganhos de capital expressivos, assim. Então isso é uma estratégia muito definida, muito clara e, obviamente, esse investidor, você não pode olhar só a parte imobiliária do portfólio. Muitas vezes o que acontece é que esses portfólios imobiliários eles são formados por causa de um excesso de caixa que é gerado por uma atividade empresarial, né? E muitas vezes essa atividade empresarial gera caixa, enfim, para suprir todas as necessidades da família lá, e esse excedente fica sendo investido em imóvel, fica sendo investido em imóvel. Quando isso vai, por exemplo, para uma família, para uma geração seguinte, você vê uma necessidade de reduzir até essa alocação. E você tem que fazer esse movimento de uma forma inteligente. E aí, enfim, muitas vezes isso vira... essa alocação muda e você começa a trabalhar com outras classes de ativo para você compor esse portfólio amplo ali dessas famílias, né? E eu queria perguntar para vocês também em relação à tributação, né? O grande terror agora das famílias. Está vindo aí a reforma tributária, estão se ajustando alíquotas de tudo, e quando você tem imóveis, né, de grande valor agregado assim, há uma grande preocupação com como que se paga, né, esses tributos, se eles vão vir a aumentar ou não, em relação ao aluguel, como se paga, e também em relação à sucessão, né. Felipe, conta pra gente se as famílias estão um pouco preocupadas aí em relação a essas mudanças tributárias nos imóveis. Eu costumo dizer que para a perpetuação do patrimônio a gente sempre trabalha com alguns riscos que estão sempre presentes. Risco de casamento, risco de sucessão, risco de tributação. Acho que eu acho que o Brasil vive por períodos onde o risco tributário é maior do que outros períodos. A gente está vivendo um período onde o risco tributário é maior, ou seja, existe uma demanda grande do governo, muita arrecadação, e a gente passou por uma reforma tributária ou está passando, né? E vai afetar. Eu acho que a gente vai ver uma mudança que deve impactar no final do dia em preço e demanda, né? Eu acho que é uma preocupação, mas não é uma coisa que eu acho que tira o sono. Acho que quem tem muito patrimônio concentrado em imóvel pode estar vendo ali algum tipo de questão específica, mas em geral, quando você olha o patrimônio como um todo das famílias, como está distribuído, sempre muito bem diversificado, eu acho que é uma preocupação, mas é uma preocupação assim como tem a preocupação da tributação do fundo, a tributação
da empresa, a tributação, que é uma preocupação em geral, não é só específica. Nada tá fora da mira, né? Tá tudo junto. Tributação é sempre um risco, uma preocupação constante, todo dia. Eu acho que assim como tem uma preocupação de ciclos econômicos, preocupação de direcionamento do mercado, taxa de juros, taxa de câmbio, outra preocupação é a tributação, um risco inerente ao fato de estar investindo. Mas, Joaquim, conta pra gente o que está sendo discutido aí, talvez de mudança e também peculiaridades aí que o investidor precisa ficar atento na tributação de imóveis. Eu acho que o cenário, o pano de fundo é esse que o Felipe falou, quer dizer, acho que existe um movimento amplo de ajuste, né, de tributação, todas as frentes ali, ó. Os imóveis não são uma exceção. E você tem que tomar alguns cuidados, que na verdade são cuidados que a gente já vem adotando, independente da alíquota subir ou da alíquota descer, né? Então, existem estruturas societárias, enfim, que são mais eficientes do ponto de vista tributário, que você tem que estar sempre buscando. Por exemplo, uma coisa muito básica, assim, né? Se você tiver imóvel na pessoa física, você vai ter uma tributação hoje maior, por exemplo, na sua renda, do que se esse imóvel estiver numa pessoa jurídica. Você tem que olhar também outras questões, tá? Por exemplo, todos esses custos, custo de transferência do imóvel é muito alto no Brasil, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você vai fazer esses ajustes, vai fazer esse movimento, por exemplo, tirar um imóvel de uma pessoa física e colocar numa estrutura tipo pessoa jurídica, né? E a gente, obviamente, está atento também a esses movimentos que estão acontecendo em função dessa reforma que tá sendo feita, que tem como base esse conceito de valor agregado, que para imóvel ele é difícil, você não tem muito valor do qual se apropriar, sendo que o imóvel já está construído, já está constituído ali, né? Então, existem mecanismos que estão propostos aí nessa reforma para, de uma certa forma, compensar esse desequilíbrio que você tem no tratamento de imóveis, né? Mas, de qualquer forma, é um ponto de atenção e a gente tem que prestar atenção nisso. No limite, esses ajustes acabam impactando o preço, né? O preço... Você vai transferir. O preço, se possível, você vai transferir. Se você não tiver nos imóveis, né, aqueles cujo mercado tem um crescimento muito acima do PIB, que é o caso, por exemplo, de imóveis relacionados à logística, etc., e onde os preços são mais institucionalizados, talvez você tenha uma dinâmica diferente do imóvel da uma incorporadora de médio padrão, onde o cara está muito exposto ao crescimento da renda, né? Então, acho que esses cuidados tem que tomar. E sempre tem uma estrutura, um ajuste a ser feito, porque a tributação muda bastante, né? A gente ficou um período grande sem grandes mudanças, mas eu acho que a gente está num período de readequação. Mas o fundo imobiliário, por exemplo, sempre foi um mecanismo muito... para aquela pessoa que busca uma diversificação de portfólio, sempre foi um mecanismo bem blindado, bem estruturado para minimizar o impacto de tributação, né? Ou de mudança de tributação. Mas vocês comentaram bastante que as famílias gostam de ter imóveis exatamente por uma questão sucessória, né? Algo que vai estar ali, vai passar para o filho, neto, bisneto, e é quase que um diferimento fiscal, digamos, ali, né? De ter algo que está sendo passado. Mas tem o ITCMD, né, que tem que ser passado, né, de geração em geração e que está sendo discutido agora. Vocês estão vendo algum movimento entre as famílias em relação a isso, em sucessão? Quem tem um portfólio grande de imóveis, né, e pensa realmente no longo prazo, antecedendo a sucessão, talvez, para filhos? O que vocês estão vendo acontecer? Acho que sim, acho que é uma preocupação. Se comparar o ITCMD, né, com outros lugares, obviamente que não estou comparando o Brasil com outros lugares, mas assim, é mais baixo, então a gente tem, de fato, é comum essa postergação da sucessão em função do baixo custo da transição. Com o aumento do ITCMD, provavelmente a gente vai ter rediscussões. Acho difícil grandes antecipações do ITCMD. Eu acho que você colocar qualquer coisa sobre uma janela de tempo de 10, 20 anos, a não ser que esteja concomitante ali, uma família envelhecendo, a primeira e segunda geração envelhecendo, as que vêm mais, onde o risco de fato de sucessão despreparada é mais alto. Mas eu acho que é normal, dependendo da quantidade de imóvel que a família tem, às vezes tem que se preocupar
ou com seguro de vida, algum seguro para proteger o imposto, né? Porque às vezes não tem nem liquidez para pagar o imposto na hora de fazer a transferência. Nos Estados Unidos é muito comum você ter imposto sobre todos os estates, né? Sobre todos os imóveis, para que a geração que vem seja protegida, inclusive na transmissão. Acho que o aumento tributário vai fazer com que a gente tenha costumes diferentes, porque... E, obviamente, eu não tenho bola de cristal, mas tudo nos mostra que teremos aumentos. Então, eu acho que essa é uma discussão que vai aumentar a preocupação das famílias em planejar a sucessão. Não diria que antecipar, mas planejar a sucessão, né? Eu acho que essa é a chave. Eu acho que isso... Acho que cada vez mais que a gente tira as grandes diferenças tributárias que a gente tem com o resto do mundo, a gente passa a ter comportamentos mais parecidos com o resto do mundo, né? E eu acho que essa é uma preocupação muito dinâmica. Tributário é sempre um risco, e eu acho que é uma coisa que a gente vai voltar a discutir. E será mais comum a gente ver gente criando estrutura de planejamento, sucessão, e vai acontecer muita coisa. E pode ter certeza que a gente vai ver muita coisa acontecer. Eu acho que a gente está vendo uma atenção maior para esse ponto, que ele tem uma perspectiva realmente de aumentar essa alíquota do ITCMD, e isso faz com que as famílias comecem a se movimentar para entender que impacto que esse negócio pode ter ali. Mas assim, não adianta você... não existe dentro do mundo da gente, no mundo de gestão de riqueza ali, esses movimentos assim, sem um planejamento prévio. Então, primeiro, você já decidiu que você quer deixar esses imóveis para os seus filhos ou não? Você precisa da renda desses imóveis, então você quer, por exemplo, já fazer uma doação desses imóveis, mas ficar com o usufruto da renda, né? Enfim, assim, não dá para você responder essa pergunta e muito menos fazer qualquer movimento olhando exclusivamente para a questão do aumento da alíquota da inflação. Isso tem que estar dentro de um planejamento amplo ali, que envolve imóvel, envolve tudo, na verdade. Você imagina, tem uma família que os filhos talvez não queiram administrar imóveis. Porque o imóvel tem que ser administrado, né? Você vai, por exemplo, transformar esses imóveis em liquidez e usar de outra, enfim, alocar de outra forma. Quer dizer, não dá para você responder essa pergunta só olhando um pedaço. Mas a discussão está em pauta aí, né? Entre as famílias. O pessoal está discutindo se faz doação em vida, né? Se realmente os herdeiros têm interesse nesses ativos. Tem incentivo para você tomar alguma atitude assim, mais rápida ali, em função dessa perspectiva que você tem de aumentar ali. A gente tem pouco costume nas famílias de planejamento. Então, acho que não é bem menos evidente o planejamento no Brasil do que é em outros países mais desenvolvidos, né? E eu acho que o que está mudando é que talvez o planejamento esteja mais presente atualmente, ou a visão que um planejamento é necessário está mais presente, e que envolve discussões mesmo. Desde você quer ter imóveis, você quer cuidar de imóveis, quer transformar esses imóveis talvez contribuir para um fundo imobiliário, vender para um fundo imobiliário, comprar cotas de fundo imobiliário, se quiser, parte do seu planejamento você ter exposição ao mercado imobiliário. Então, acho que o planejamento acaba mudando bem como essa riqueza foi acumulada, né? Eu acho que no final do dia essa é a discussão, né? Essa riqueza foi acumulada de uma forma, cada família é uma família, cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem uma forma de pensar, e isso tem que ser discutido com as próximas gerações, porque cada próxima geração tem uma forma diferente de pensar. Então, passa por um planejamento, uma conversa aberta, uma conversa bem profunda sobre vontades, desejos, objeções e objetivos, e você constrói isso. Eu acho que tem uma mudança cultural importante aí que começou nessa questão do planejamento com os ativos financeiros, né? Então, a gente viu de um tempo para cá essa cultura de ter gestores olhando com disciplina, com transparência, com governança, tudo isso para a parte financeira do patrimônio das famílias, crescer muito. Isso é uma atividade que cresceu e isso tem sido muito bom, eu acredito, para as famílias, né? O que está, acho que acontecendo é que as famílias aos poucos estão entendendo que é importante também você ter um olhar para essa outra parte do patrimônio com a mesma disciplina, com o mesmo rigor, com a mesma governança, num setor que, inclusive, ele não tem as regulamentações e as travas, muitas vezes, do setor financeiro lá. Então,
O que a gente procura fazer, por exemplo, lá na Sequoia é isso, assim, quer dizer, olhar para esse patrimônio com esse mesmo olhar e com essa mesma disciplina, olhando, pô, o que esse negócio tem que entregar, o que eu tenho que fazer, enfim, do ponto de vista estratégico e operacional. Sim. Patrimônio é patrimônio, né? Independente se está em imóvel, se está em empresa, se está em fundo, se está no exterior, se está... Eu acho que uma vez que você olha essa visão mais holística sobre a ótica de planejamento e patrimônio total, é muito rica essa discussão e ajuda muito, inclusive, a discussões duras, né? Acho que muitas vezes as discussões familiares são duras e precisam de um empurrão e precisam de uma certa, né, de uma ajuda profissional, com metodologia, com processo, para você conseguir criar as condições corretas e governança para tomar as melhores decisões. E é engraçado que, assim, você falou de conversas duras, né? Uma das coisas que a gente costuma fazer, assim, a gente tenta olhar o patrimônio imobiliário como um todo ali, inclusive os imóveis de uso próprio. Então, a casa mora, a casa de praia, casa de família, que são, assim, não são imóveis que enfim, são tratados com a mesma objetividade que você trata com um imóvel que é um investimento como investimento, né? E a gente fala para as famílias quanto vale aquilo ali, entendeu? Coloca isso na mesa, assim, fala, você está assim, às vezes não precisa fazer movimento nenhum, assim, você está confortável, você pode ter essa casa de praia, ter essa casa de campo, que não está gerando nenhum tipo de renda e ficar com essa parte do teu patrimônio alocado nisso, não tem problema nenhum. Mas é importante você ter visibilidade disso. É um ativo, né? É um ativo. O benchmarkerizar, né? Comparar com alternativas que tem e ver se os objetivos serão cumpridos em dispor ou não daquele ativo naquele momento. Então, acho que, no final, o planejamento vai dizer a direção da gestão. Joaquim, Felipe, muito obrigada. Acho que foi uma discussão muito rica. Queria só a última pergunta que a gente falasse um pouco como vocês estão vendo oportunidades e apetite aí das famílias para investimento em imóveis. Com a taxa de juros subindo, muita gente às vezes começa a repensar, mas também aparecem oportunidades, né? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que imóvel você tem que sempre pensar em imóvel no longo prazo. Então, essa taxa de juros alta, obviamente, ela influencia essa tomada de decisões, mas ela é enfim, uma questão, é um cenário, enfim, que tem oscilações, assim. A gente já viu taxa de juros mais baixa, taxa de juros mais alta, tal. E eu acho que, na verdade, isso acaba gerando oportunidades, às vezes, para você vender, às vezes, para você comprar. Então, na verdade, assim, a gente não vê uma redução do movimento ali de atividade, muito pelo contrário, acho que está bastante ativo. Os investidores estão bastante ativos no setor imobiliário, atentos, evidentemente, a essas oportunidades que são geradas por questões cíclicas ali, às vezes buscando formas de você ter ganhos mais expressivos até do que juros, assim, correndo um pouco mais de risco, por exemplo, participando de incorporações, esse tipo de coisa. Então, enfim, acho que a gente enxerga muitas perspectivas boas aí para o mercado imobiliário como um todo, para investidores. Eu acho que o fato da gente ter um grupo de consultores, advisors e gestores patrimoniais mais preparados, né, faz com que a gente consiga auxiliar essas famílias também a tomar a decisão na perspectiva dos momentos ruins do ciclo, né? A gente está, obviamente, em um momento que não é tão bom, mas pode ser que tenha oportunidades. E existem alguns segmentos que têm baixa correlação com o PIB ou com a renda, né? Então, eu acho que esses segmentos são que hoje, recentemente, nos últimos anos, são mais relacionados à mudança do comportamento do consumidor ou mudança do comportamento de moradia. Eu acho que a gente está falando mais recentemente, talvez, de data centers, a gente está falando aqui de logística, está falando de imóveis de segunda moradia. Quer dizer, a gente tem vários tipos de ciclos longos que são independentes dos ciclos curtos do Brasil, né? Então, acho que esses imóveis sempre têm uma tendência, por exemplo, o agronegócio é um ciclo longuíssimo, 30, 40 anos, e não parece ter mudado no curto prazo. Então, tem muita gente que está buscando ativos relacionados ao agronegócio, novas fronteiras. Então, acho que a beleza de todos os mercados é que se você tiver uma visão
longa, de longo prazo e bem adequado ao seu risco, etc., você consegue criar oportunidades, né? Quanto mais curto você está, maior probabilidade de dar certo ou dar errado. Quanto mais longo, maior probabilidade de dar certo, né? Acho que essa é a diferença do longo prazo e do curto prazo. E eu acho que tem muita oportunidade. Assim, esses deslocamentos, distorções que acontecem em função dos ciclos que o Brasil são mais atenuados, né? São menos atenuados do que o resto do mundo, ou seja, e tem ciclos muito mais constantes e muito mais voláteis, gera oportunidades. O custo de capital é sempre alto. Então, acho que tem que aproveitar. Olha, muito obrigada aí pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Prazer é nosso. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!